Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bom dia, escritora Maria Helena do Carmo. Bom dia, Ana Cristina Alves. É um gosto enorme, é um privilégio tê-la no programa Palavras de Lotes. O privilégio é meu. E de facto, quem é esta senhora? Esta senhora é uma escritora de romances históricos notável, que muito tem escrito sobre Macau, mas já lá vamos. Nasceu no Funchal em 1941, entretanto foi para Goa, andou por Goa, por Angola, por Moçambique, por Macau, por Portugal, enfim, viajou por todo o antigo espaço português. Em Goa foi locutora da emissora oficial de Goa, portanto sabe muito bem estas lides da rádio, mas depois também em Angola fez a locução da Rádio Eclésia, na Voz de Luanda, e depois na emissora oficial de Angola. Além disso, foi para Moçambique, saiu de Angola e foi para Moçambique, onde casou com o Dr. Feliciano Flor, com quem tem sido muito feliz. Terminou o curso complementar de História na Faculdade de Letras de Sá da Bandeira da Universidade de Luanda e depois veio para Portugal a determinada altura para concluir a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Esteve em Macau, e já vou perguntar quanto tempo é que esteve em Macau, mas Macau foi muito importante na inspiração literária desta escritora, uma vez que, para além da tese sobre os interesses portugueses em Macau no século XVIII, escreveu, dirigido para Macau como romances históricos, Nhonhônia Catarina de Noronha, Os Mercadores de Ópio, Bambu Quebrado, Histórias de Amor em Macau, Pássaros de Ferro, Macau no Tempo Áureo do Comércio e A Menina da Casa Grande. Ora, vou-lhe perguntar, antes de mais, quantos anos esteve em Macau? Em Macau eu estive 4 anos letivos. Fui mais cedo, fui nas férias da Páscoa com o meu marido, que ele foi para lá exatamente nessa altura, começou a trabalhar. Depois regressei tinha turmas do 12º ano, que eu sentia a responsabilidade de terminar o curso. E depois, nas férias, é que em agosto fui para Macau. E como vim em agosto de 99, são precisamente 4 anos de vivência efetiva. Eu regressei em 99, exatamente. Muito bem. E destes anos em que esteve em Macau, quais foram as experiências mais marcantes? Olha, muitas. Desde que cheguei, eu comecei a estranhar o não falar em português, porque nos outros territórios todos falavam português e em Macau não se falava português. E a não ser nas repartições ou na escola, exatamente, mas na rua, nas lojas, no mercado, ninguém falava. E eu estranhei isso. Daí que a minha tese fosse o interesse dos portugueses em Macau no século XVIII. Eu não entendia como é que numa época tão pobre como foi aquela época, finais do século XVII e no século XVIII, eles continuassem por lá quando nem sequer havia uma linguagem dominante do português. Mas depois descobri porquê. Era o negócio do ópio. Ora bem, e daí que surge o romance Os Mercadores do Ópio. Exatamente. Logo a seguir. Mas a verdade é que, apesar das cidades chinesa e portuguesa serem paralelas, a verdade é que sempre houve um grande entendimento implícito entre portugueses e chineses. Houve uma harmonia pré-estabelecida à maneira de Leibniz que sempre funcionou muito bem. E isso fez com que nós ficássemos quase 500 anos em Macau.
embora não tivéssemos a mesma língua, embora não tivéssemos os mesmos costumes, a mesma cultura e a mesma tradição. E o facto é que Macau deixa qualquer coisa nas pessoas. Se não fosse, é tal água do Lilau. Senão, como se explicar que tantos seus romances históricos sejam em torno de Macau? Por exemplo, Bambu Quebrado, Histórias de Amor em Macau, Pássaro de Ferro, Macau no Tempo Áureo do Comércio, A Menina da Casa Grande. Pergunto-lhe, qual destes romances históricos poderá ser mais útil ao leitor? Eu creio que todos, porque cada um retrata uma época. Aliás, há aí um que não referiu, que são Histórias de Amor em Macau. Abrange os 4 séculos. Tenho história do século XVI, outras 2 do século XVII, 3 do século XVIII, 3 do século XIX, 3 do século XX. Eu acho que Macau tem uma certa magia, que nós ainda não entendi como, mas há alguma coisa que nos prende e que nos atrai. Para já há um certo exotismo quando chegamos lá, de diferenças, embora eu quando fui para Macau, as pessoas já não se vestiam como há outros anos anteriores. Já não tinham aquelas cabaias. Já não usavam aquelas cabaias, a não ser nos restaurantes. E a primeira vez que eu lá fui foi em 1991, que o meu marido foi em trabalho e eu fui com ele. A diferença para 95 foi muito grande. Mas o que é que me prendeu a Macau? Foi porque eu fiz lá um mestrado. Ao fazer o mestrado eu tive que estudar a história de Macau. Se eu, por mim própria, já tenho interesse em saber, eu passeei, né, enquanto estávamos no Hotel Metrópole, eu ia, enquanto não estava a trabalhar, eu ia passear pelas ruas, ia aos mercados, ia ver tudo. Até porque, se me permite, o seu mestrado é de Língua e Cultura Portuguesa, variante História, ou seja, faz a relação perfeita entre a história e a literatura. Portanto, o ir ao contacto, ao cotidiano das pessoas era fundamental para a sua escrita. Eu não aprendi a falar cantonense. Não aprendi como outros funcionários que tinham até uma aprendizagem no cantonense. Mas no dia-a-dia as palavras ficavam. Uma pessoa descia ao elevador. Cá embaixo o porteiro dizia logo Shou-san. E a gente já sabe o que era bom dia. Íamos noutro sítio qualquer, Fai-ti. A gente já sabia que era para ir depressa. E portanto, no dia-a-dia fui aprendendo uma série de palavras úteis e compreensíveis. E veja-se a diferença já agora linguística entre o Norte e o Sul. Enquanto o Sul diz Fai-ti, depressa, o Norte diz quai. Está a haver grande diferença. Embora, quando diz Johnson, bom dia, o Norte, aqui já não é tão grande a diferença, o Norte diz Tsauschen hao. Portanto, aqui há uma diferença menor, mas há muitas palavras que são totalmente diferentes. Diferentes e o som. Enquanto que no Sul é tudo muito mais aberto. Pindauá. Neste género assim, o Norte... No género da cantata de ópera, não é? O Norte é todo muito mais gutural. Mais chilreado de pássaro. Pronto, eu não conheço, não sei. A Ana Cristina é que sabe falar, ler e escrever o mandarim, eu não sei, infelizmente. Mas se calhar o facto de não saber, de ter-se dedicado tanto tempo à aprendizagem dessa língua, permitiu-lhe depois escrever romances históricos muito bons. Portanto, tudo na vida tem as suas razões de ser. Sim, que há uma observação que se faz da vida, histórias que nos vão contando do que acontece aqui e ali. Portanto, fiquei a conhecer a sociedade da minha época. Claro que o estudo levou-me a conhecer sociedades macaenses de épocas anteriores, não é? Qual foi o romance que lhe deu mais gosto de escrever? Olha, é assim, os que me dão mais gosto são aqueles que partem de mim. Ou seja, que eu entendo que quero fazer. Começou logo pelo primeiro. O primeiro, da Nhonha Catarina de Noronha,
foi um trabalho que eu fiz para a universidade de 30 páginas só. E um trabalho que eu fiz e que eu achei que devia explorar. Por ser uma senhora, porque as senhoras não viajavam, elas não podiam andar de barco, por isso é que os portugueses não levavam as suas mulheres e arranjavam outras por lá, e em Malaca e por aqui e por aí fora. E aquela senhora viajou, e depois o pai era governador, o marido era governador dos territórios a sul, né, dos mares do sul, e eu interessei-me para a história daquela senhora. Claro que tive que inventar muito, porque sobre as mulheres não se escrevia nada. Eu tive que ir buscar a parte dos homens para fazer uma ligação e pronto, e por saber que tinha barcos e era rica, e comecei depois a inventar E inventou bem, inventou coerentemente. Mas houve outros que eu fiz também da minha livre vontade, como o Bambu Quebrado. E porquê? Primeiro estranhei ser um governador assassinado em Macau. Depois porque a mulher era Maria Helena, como eu, nasceu na minha freguesia, em São Pedro, no Funchal. E achei interessante começar a explorar... O João Ferreira do Amaral. O Ferreira do Amaral. Que esteve em Macau entre 1846 e 1849 e que foi o único governador que nós tivemos assassinado. Depois as histórias de amor em Macau também foi outro que me interessou, porque o problema das mulheres que são abandonadas e que são largadas e que casam por conveniência, o caso da menina mulher, uma menina de 9 anos tão solicitada só porque tinha dinheiro, não duvido, ela deveria ser muito bonita, mas daí a haver tantos interesseiros, é sempre... Disse bem, não era interessados, era interesseiros. Interesseiros, exatamente. Disse muito bem. Haver tantos interesseiros é porque havia alguma história por trás. E gostei de fazer esse porque acompanhei os vários séculos e a posição das mulheres ao longo desses séculos. Houve outros que me foram... Pássaros de ferro. Os pássaros de ferro. Os pássaros de ferro foi também porquê? Porque eu já tinha apresentado um livro na Ilha da Madeira. E depois pediram para eu escrever, na Ilha da Madeira, para eu escrever. Ora, eu saí de lá com 4 anos, não é que eu a conhecesse bem, eu conheço a história da Ilha da Madeira como qualquer aluno estuda na escola. Claro. E eu disse, mas eu não conheço bem a história do Funchal, mas tem ali aquela freira que era a mais bonita, a mulher mais bonita do Funchal e que era a Madre Clementina. Não? E eu, pronto, escrevi, mas comecei a pensar, quando escrevesse sobre Macau, se poderia ser com alguém relacionado com a Ilha da Madeira. E então foi nos Pássaros de Ferro, eu encontrei o governador que tem tudo a ver com Macau, que atravessou a época mais difícil, que foi da Segunda Grande Guerra, e que era do Funchal. E quando se veio embora, o seu sucessor era também do Funchal. E daí que eu apresentasse também o livro no Funchal. É a minha terra, pronto. Há outros livros que me pedem para fazer em Lagoa, não é? Mas sobre Macau, geralmente são aqueles que eu quero fazer, claro. Não é? Depois houve um que me foi sugerido pelo Dr. António Aresta, que é um nosso grande amigo. É um amigo comum, também um grande escritor. É um grande escritor. Um grande letrado. E que já vai no seu 4º capítulo das Histórias de Jade. E ele, nas histórias, no volume 2, diz lá, a determinada altura, a falar de uma personagem que talvez a Maria Helena do Carmo pegue nela. E eu peguei mesmo. E fiz então a Macau no tempo áureo do comércio. Porquê? Porque Macau, todos os documentos que eu lia, Macau estava na penúria, Macau estava muito mal, os do Senado diziam que era tudo
tudo muito pobre, isto desde que acabou a riqueza do comércio com o Japão, era tudo muito pobre. E depois uma época no século XIX, como é que havia tanta riqueza, e então fui a saber que era o comércio dos coolies, acabada a escravatura, necessitavam de mão de obra e aquilo. A China estava em guerra e aquilo foi um motivo de imigração. E, portanto, achei que fui conhecendo várias personagens. Aliás, o coolie quer dizer em chinês trabalho muito duro. Coolie, força, mas uma força muito dura, um trabalho muito árduo. Exatamente. E eu depois achei que havia ali muitas personagens importantes que deveria falar delas e imaginei uma história. O título veio da criancinha que viu os aviões, porque naquela altura aviões não eram assim tão fáceis de aparecerem, né? Nos ar. E daí, pelo menos a fazer barulho, não é? Porque já havia os aeroplanos. E então lembrei-me de Pássaros de Ferro e fiz. Mas quase todos de Macau são... E a Menina da Casa Grande? A Menina da Casa Grande já foi uma sugestão que apareceu aqui no Centro Científico e Cultural de Macau, quando estávamos a fazer o curso do Patois, em que o nosso professor, o Joaquim Pereira, o doutor Joaquim Pereira, volta e meia falava da mãe, porque ele teve que se ausentar, porque a mãe estava muito mal. E a mãe era chinesa. O pai era português e a mãe era chinesa. Pois, a mãe era de Cantão, era chinesa, e o pai era português. E eu achei que era uma história interessante. E ele pediu-me ajuda para escrever o livro, e eu disse, porque é que não fazemos os dois? E daí... Mas no final acabei por fazer sozinha, porque ele tinha imenso trabalho, andava muito ocupado, e eu acabei por fazer o livro, e já está cá fora, vai ser apresentado talvez para o mês que vem. E aonde? Certamente na Casa de Macau. Gostava ainda de lhe perguntar, pensa que Macau mudou muito desde 1999, muito embora não tenha saído em 99, se pensa que Macau mudou nessa altura, se mudou muito, se não mudou? Ela mudou muito desde que a conheço. Se eu fui lá a primeira vez em 91... E fui para lá em 95, já o cais era o outro, já havia outra ponte, já tudo tinha mudado, não é? E quando eu vim em 99, já havia muita mudança, porque eu morava mesmo ao pé do Palácio do Governador, na Avenida da Praia Grande. Que bonito! Ainda havia só uma estrada, o Palácio ainda não tinha aquela área em frente, que depois fizeram, e a avenida acabava naquele muro, digamos muralha, que separava a baía da estrada, e com aquelas árvores seculares que ali estavam, com as raízes pendentes. Eu chamo-lhe as árvores filosóficas, porque as raízes pendentes são as árvores da filosofia. Raízes aéreas. Sempre me apaixonei por aquilo, por aquela imagem. E claro, quando eu volto lá em 2013, já está muito diferente, já está tudo muito diferente. E a última vez que lá fui foi em 2024 e muito diferente estava, portanto tudo aquilo se modificou. Aquilo muda a cada minuto. Cada é minuto. Impressionante o ritmo, a energia dos dragões, como eles chamam, porque eles têm uma energia e têm um ritmo e estão em permanente transformação. Eles de facto não param. Para eles, a Europa é o sítio da não transformação, é o sítio onde nada acontece. Portugal está sempre parado. Na mesma, a velha Europa. Mas, e eles, ao contrário, é sempre uma novidade, é sempre uma excitação, é sempre uma energia imensa. Quando eu vim em 99, ainda Taipa e Coloane estavam ligadas só por um istmo, não é? Portanto, hoje sabemos o que é. Hoje aquilo é tudo pegado. Tem o maior casino, tem o segundo maior casino do mundo em Macau, numa das terras mais pequenas, o segundo maior casino do mundo. E ainda lhe digo o seguinte, a primeira vez que eu fui a Macau em 91, fiquei num hotel mandarim
que depois passou para o outro lado, não é onde ele está agora. E que havia um aterro, estavam a fazer o aterro exterior, onde até paravam uns aviõezitos pequenitos que era para preparar. E esse hotel estava mesmo à beira-mar, onde depois ficou um prédio muito grande que está tão distante do mar que, como nós estamos aqui assim do Rio Tejo. Portanto, nós estamos no alto aqui do Restelo, não é bem Restelo, é Restelo, é o Alto Restelo, do Alto Restelo até ao Tejo. Portanto, aquilo era de facto uma Macau muito diferente, não é? Eu, inclusivamente, do quarto do hotel, vi umas ratazanas a brincarem no rochedo lá dentro da água, ao pé da água. É a fertilidade, dá para todos. Dá para toda a natureza. De facto, tudo se transformou de uma maneira enorme. Já não se via baratas no chão nem nada, está tudo muito diferente. Está tudo muito diferente. E pergunto-lhe já agora, dos líderes chineses, uma vez que Macau passou para a China em 1999 e hoje tem uma administração chinesa, é uma região administrativa especial, mas com administração chinesa, dos líderes chineses do poder central, qual é o líder que mais a inspira? Aí a Ana Cristina sabe perfeitamente que foi o Deng Xiaoping. E porquê? Porque eu acho que ele foi um homem muito coerente, foi um homem muito fiel aos seus princípios, mas foi um homem com uma visão extraordinária. E um homem que sofreu muito, porque passou por muitas purgas, viu um filho deficiente por isso também, sofreu muito com o filho, mas ele conseguiu dar a volta e pôr a China desenvolvida a um ponto, como nós encontramos hoje, que admiramos. Mas é uma coisa, há seres especiais. Por exemplo, Nelson Mandela esteve 27 anos preso num cubículo e conseguiu dar a volta. E conseguiu unir, naquela altura, a África do Sul, que estava totalmente desunida. E ele conseguiu fazer isso. Há seres especiais. Há seres que... Há dons. Há seres que passam por coisas que nós não acreditamos ser possível. Exatamente. E de repente eles ganham um poder de transformação tal que de todas as experiências negativas fazem uma experiência ótima positiva. E Deng Xiaoping, do meu ponto de vista, foi isso. Ele percebeu que a China estava com milhões e milhões de pobres e que assim não ia a lado nenhum, e que ou eles realmente começavam a enriquecer, e a enriquecer era ou eles realmente começavam a desenvolver uma grande classe média, ou então eles iam ficar para sempre um país subdesenvolvido. E ele então lança toda uma política reformista, de reforma e de abertura, e além disso lança o princípio do 1, 2, 3 e um país, dois sistemas. Um país, dois sistemas, em que tanto Macau como Hong Kong conseguiram prosseguir o seu desenvolvimento. Mas a China surpreende-me a cada vez que eu lá vou. Eu ia muitas vezes a Dubai, que é mesmo ali ao lado, o cenário de Dubai, dos tempos antigos, para aquilo que é hoje a própria fronteira, é tudo tão diferente. Mas Zhuhai hoje tem uma grande comunidade macaense a viver lá. Tem por causa das casas. Das casas que são muito mais baratas e tem espaço. Eu, por exemplo, tenho colegas da Universidade de Macau que estão atualmente a viver em Zhuhai e muito felizes porque finalmente temos espaço para fazer com que as nossas famílias... E atividades ao ar livre, tem muita coisa, portanto, está muito desenvolvido, está muito bonito. De facto, Macau é dos países, das zonas, não é país, é das regiões mais povoadas do mundo, se não a mais, com maior densidade populacional por quilómetro quadrado, exatamente. É de facto, mas de qualquer maneira, apesar disso tudo, apesar da grande densidade populacional, apesar da quantidade da transformação dos prédios, da poluição, de tudo, a verdade
é que nós continuamos sempre ligadas a Macau. E eu pergunto, o que é que leva a estar sempre ligada a Macau? Só há uma palavra: amor. O que é que nos leva a estar ligados aos filhos? O que é que nos leva a estar ligados ao marido? O que é que nos leva a estar ligado a qualquer coisa? É o amor. Quando gostamos de alguma coisa, nós estamos ligados a ela. Quando nós nos desligamos, ou quando o amor acaba, a pessoa desliga. Desliga-se e vai morrendo. Eu acho que para estarmos vivos é preciso amarmos alguma coisa. Eu gosto de Macau, não sei explicar porquê. Olha, é tudo mais caro lá. Agora, antigamente eu podia dizer era tudo barato, agora é tudo mais caro. Há muita confusão, agora já não, mas em 2019 ainda era muita poluição, que eu até pus uma máscara na cara por causa dos autocarros. Mas não sei. E desse amor vai nascer mais algum filho espiritual? Mais alguma obra? Possivelmente. Ideias não faltam. Falta é concretizá-las. Porque não se fazem omeletes sem ovos e eu também não posso escrever sem elementos. Tenho ideias, mas eu preciso de ter elementos, uma base qualquer, porque lá está, eu quando faço um romance, não faço um romance ficcional, não é uma coisa inventada. Aliás, eu nem gosto de ficção, nem nos filmes, não gosto de ver ficção, porque uma ficção é uma coisa que não tem realidade nenhuma. Eu gosto de me basear em factos reais, em tudo aquilo que existiu e que foi verdadeiro. Agora, eu preencho lacunas. Se de facto eu não sei o que é que se passou neste tempo, ou posso supor se este casou com fulana ou fulana com aquele, o que é que se passou. E posso imaginar cenários que preenchem essas lacunas da história e formam um romance. Mas eu tenho que ter dados. Eu para ter esses dados tenho que investigar. E tenho que investigar bastante. Se eu não encontrar elementos, tenho que partir para outra. Muito obrigada, olha, foi um gosto imenso, mas imenso. O prazer foi meu, Ana Cristina. Conversar consigo. Foi de facto ter o privilégio de termos aqui a Maria Helena do Carmo e eu espero que em breve voltaremos a conversar a propósito da menina da Casa Grande. Obrigada. Até breve. Muito obrigada. Muito obrigada. Palavras de Lotes. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.